Você sabia que ele foi o mais odiado do futebol europeu e agora pode ser o maior do mundo? Existe um segredo sobre Vini Júnior que a mídia espanhola nunca quis que você soubesse. Como um garoto de São Gonçalo transformou perseguição em combustível para dominar o Real Madrid. Hoje você vai entender por que Vini Júnior não é só um jogador. Ele é um fenômeno que o preconceito tentou apagar. Mas ele brilhou e superou tudo. Se você é brasileiro e acredita que talento e garra vencem qualquer barreira, escreve aqui embaixo Vai Brasil, porque essa história foi feita para você. E claro, já mete o dedo aí no inscrever-se e ativa o sininho para saber antes o que tem de mais emocionante nas curiosidades e histórias do futebol. Tem uma cidade no Brasil que aparece pouco nos cartões postais. Não tem o charme do Rio de Janeiro com suas praias e morros famosos. Não tem o skyline imponente de São Paulo. São Gonçalo fica do outro lado da Baía de Guanabara, colada no rio, mas separada por uma realidade completamente diferente. É uma cidade de trabalhadores, de gente que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que constrói o próprio futuro com as próprias mãos. É uma cidade que o Brasil inteiro conhece, mas que poucos param para respeitar. E foi exatamente ali, naquele chão ordinário, que nasceu Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. O nome já carregava uma promessa: paixão. Não era coincidência, era destino. Vini Júnior nasceu em 12 de julho de 2000. Uma criança dos anos 2000, criada numa família simples, num bairro onde o futebol não era entretenimento. Era a única saída possível. Não no sentido poético que a gente gosta de romantizar, no sentido literal mesmo. Jogar bola bem era a diferença entre ter um futuro diferente ou repetir a mesma luta de toda a geração anterior. Mas o que ninguém sabia era que aquele menino de São Gonçalo tinha algo que não se ensina em nenhuma escolinha de futebol do mundo. Tinha fome. Não a fome de aparecer, de ser famoso, de estar na capa de revista. Tinha a fome crua de quem sabe exatamente de onde veio e não quer voltar. Essa fome tem um gosto diferente. Ela não desaparece quando você assina seu primeiro contrato profissional. Ela não vai embora quando você marca seu primeiro gol num estádio lotado. Ela fica, ela queima e ela transforma jogadores comuns em lendas. Desde pequeno, Vini Júnior não jogava bola. Ele dançava com a bola. E isso não era metáfora de comentarista empolgado, era literal. O menino cresceu num ambiente onde o funk e o pagode eram a trilha sonora do dia a dia, onde o corpo se movia naturalmente com o ritmo da rua. E esse ritmo entrou no jeito dele de jogar. As dribles, as fintadas, os movimentos de quadril que mais tarde deixariam zagueiros europeus completamente perdidos, tudo isso começou no asfalto quente de São Gonçalo. Quando o Flamengo apareceu na vida dele, Vini Júnior tinha apenas 11 anos. 11 anos e já estava sendo observado por um dos maiores clubes do Brasil. Mas esse é o tipo de detalhe que a história oficial conta de um jeito bonito e arrumado, como se tivesse sido fácil. Não foi. Entrar na base do Flamengo com 11 anos significa sair de casa, significa treinar com garotos mais velhos, mais fortes, mais experientes. Significa que qualquer erro pode custar tudo, que qualquer lesão pode encerrar um sonho antes de ele sequer começar. A pressão dentro das categorias de base de um clube grande no Brasil é algo que a maioria das pessoas subestima completamente. Não é só técnica, é psicológica, é uma seleção constante e implacável. A cada semana, alguém sai. A cada mês, o grupo fica menor. E os que ficam sabem que não basta ser bom, precisa ser melhor do que todos os outros garotos que também deram tudo para chegar ali. Vini Júnior ficou. E foi aí que tudo mudou. Porque dentro do Flamengo, o menino de São Gonçalo não era só mais um talento numa fila de talentos. Era diferente. Era visível de longe. Tinha aquela coisa que treinadores experientes reconhecem antes mesmo de conseguir explicar com palavras uma relação com a bola que parecia instintiva demais para ser apenas treinada, como se a bola fosse uma extensão natural do corpo, e não um objeto que precisava ser controlado. E foi com essa naturalidade absurda que Vini Júnior começou a virar assunto. Primeiro nos gramados da Gávea, depois em todo o Rio e logo em todo o Brasil. Mas quanto mais o nome dele crescia, mais a pressão aumentava.
Porque no futebol brasileiro, ser chamado de promessa não é elogio. É uma faca de dois gumes. É a expectativa pesada de um país inteiro pousada nos ombros de um garoto que ainda estava descobrindo quem ele era. E o que viria a seguir para esse garoto seria maior e muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. O Flamengo não é só um clube. No Brasil, o Flamengo é uma instituição. Uma força cultural que vai muito além do futebol. É o clube com mais torcedores do país, uma máquina de paixão que atravessa gerações, estados, classes sociais. E dentro dessa máquina existe algo que poucos de fora enxergam. Uma das estruturas de base mais exigentes e competitivas do futebol sul-americano. A Gávea, o centro de treinamento onde os garotos são lapidados, não é um lugar de sonhos românticos, é um laboratório de pressão. Um ambiente onde talento é a entrada, mas resistência é o que mantém você lá dentro. Quando Vinícius Júnior chegou ao Flamengo com 11 anos, vindo de São Gonçalo, ele entrou num mundo completamente diferente do que conhecia. As peladas na rua, o futsal improvisado, o futebol de quintal onde a criatividade não tinha regras, tudo isso ficou para trás. O que veio no lugar foi disciplina, estrutura, cobrança, horários rígidos, treinos físicos que exigiam mais de um corpo em formação do que parecia razoável. E, acima de tudo, a consciência permanente de que você estava sendo observado, avaliado e comparado o tempo inteiro. Mas o que ninguém sabia era que aquela criança de São Gonçalo se alimentava de pressão, não entrava em colapso com ela, crescia. Havia algo na forma como Vini Júnior processava essa cobrança que diferenciava ele dos outros garotos com o mesmo nível técnico. Muitos chegavam à Gávea com habilidade de sobra e quebravam na primeira crise de confiança. Ele não. Quando o ambiente ficava mais pesado, a bola parecia ficar mais leve nos pés dele, como se o estresse externo tivesse o efeito contrário no seu interior. Os treinadores das categorias de base começaram a perceber isso cedo. Não era só a driblar, o desequilíbrio, a velocidade que chamava a atenção, era a maturidade de um menino que tomava decisões em campo como alguém que jogava há muito mais tempo do que sua idade permitia imaginar. Ele antecipava jogadas, lia os espaços antes de abrirem. Tinha essa característica rara de parecer sempre um passo à frente do jogo ao redor dele, mesmo quando o jogo era caótico. A cada temporada, nas categorias menores, o nome de Vinícius subia mais um degrau. Sub-15, Sub-17. E com cada subida, o nível de expectativa aumentava de forma proporcional. O Flamengo, que nunca foi um clube de esconder suas joias, começou a posicionar o menino como algo especial. E o futebol brasileiro, que tem um olfato apurado para identificar talentos antes deles explodirem, começou a prestar atenção. Com 16 anos, ele estreou pelo time profissional. Para a maioria dos jovens, esse seria um momento de nervosismo paralisante. Para Vini Júnior, parecia mais uma progressão natural. Não que fosse fácil. A diferença física entre um adolescente e homens formados é brutal. Os choques eram mais violentos, o jogo mais rápido, os erros mais caros, mas ele adaptou, rapidamente, com aquela capacidade desconcertante de transformar o ambiente hostil em combustível. O resultado foi completamente inesperado. Em vez de demorar meses para se firmar, Vini Júnior começou a aparecer nas manchetes com uma frequência que surpreendia até os mais otimistas dentro do clube. Gols, assistências, driblas que deixavam adversários experientes olhando para o lado onde o menino estava um segundo antes. O futebol brasileiro inteiro começou a falar com uma certeza que raramente aparece tão cedo na carreira de alguém. Mas quanto mais alto o nome dele soava, mais pesada ficava a sombra que acompanha todo grande talento brasileiro desde sempre. A comparação com Neymar, com Ronaldinho, com os ídolos que carregaram a chuteira amarela com aquele peso sagrado e insuportável ao mesmo tempo. E essa sombra, por mais honrosa que fosse, tinha um custo. Porque o Brasil não perdoa a promessa que não vira realidade. E Vini Júnior ainda era, tecnicamente, uma promessa. O que ainda estava por vir ultrapassaria qualquer comparação. E começaria com uma negociação que mudaria não só a carreira dele, mas o próprio entendimento do futebol mundial sobre o que o Brasil ainda era capaz de produzir. Era maio de 2017. O Campeonato Brasileiro ainda nem tinha chegado na metade. O Flamengo disputava cada rodada com aquela mistura de esperança e ansiedade que todo torcedor rubro-negro conhece bem. E no meio de tudo isso,
chegou uma notícia que parou o Brasil inteiro no meio do cafezinho, no meio da conversa, no meio do que quer que estivesse acontecendo. O Real Madrid estava comprando Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, um menino de 17 anos, um garoto que tinha disputado menos de 30 jogos como profissional, um adolescente que, poucos meses antes, ainda estava na categoria de base. 45 milhões de euros. Não era um número, era uma declaração. Era o maior clube do mundo dizendo em voz alta e sem rodeios que tinha encontrado algo que raramente aparece no futebol. Um talento tão óbvio, tão irrefutável, que não era possível esperar. Que se você esperasse, alguém chegaria na frente. Mas o que ninguém sabia era que a negociação tinha começado muito antes do que o mundo imaginou. Os olheiros do Real Madrid estavam no Brasil acompanhando Vinícius desde os tempos de base. Não era impulso, era convicção construída ao longo do tempo, confirmada jogo após jogo, treino após treino. A decisão de fechar o acordo antes mesmo do garoto completar 18 anos foi uma manobra calculada para garantir que nenhum outro gigante europeu chegasse antes. E foi aí que tudo mudou, não só para Vinícius, para o futebol brasileiro inteiro. Porque naquele momento o país precisava disso. Precisava de um sinal de que o Brasil ainda exportava gênios, que a era pós-Neymar não seria uma era de apagão, que a fila não tinha acabado. E ali estava um menino de São Gonçalo, filho de uma realidade que não costuma produzir histórias com final feliz, sendo avaliado com o mesmo número que clubes europeus gastavam com jogadores estabelecidos, consagrados no auge das carreiras. Para a torcida do Flamengo, os sentimentos se misturavam de um jeito difícil de separar. Era orgulho, era dor, era esperança e perda ao mesmo tempo. Ver um garoto formado na Gávea sendo reconhecido assim pelo maior clube do mundo era uma vitória. Mas ele ia embora, ainda jovem, antes de qualquer título, antes de qualquer ápice rubro-negro. E para Vinícius, o peso daquele número era diferente. Não era celebração, era responsabilidade bruta. 45 milhões de euros criam uma expectativa que poucos humanos no planeta conseguem carregar aos 17 anos sem desmoronar. Cada passo em falso vira manchete. Cada tropeço, prova de que o investimento foi um erro. O clube mais exigente do mundo, a imprensa mais cruel da Europa e a sombra de lendas como Cristiano Ronaldo, Zidane, Raul, Del Bosque ainda impregnada nas paredes do Santiago Bernabéu. Mas havia um detalhe que os que duvidavam não estavam calculando. Vinícius Júnior tinha crescido sob pressão. Tinha sido formado em um ambiente onde a exigência não esperava pela maturidade, onde errar custava caro desde cedo. O Flamengo da base não era creche, era laboratório de alta performance, e esse garoto já tinha passado pelo fogo antes mesmo de chegar à Europa. Só que isso estava longe de acabar. Porque chegar ao Real Madrid como promessa era uma coisa. Provar dentro de campo que a promessa era real seria uma batalha completamente diferente. E ela mal estava começando. Madrid não recebe ninguém com abraços. Essa cidade tem uma forma particular de testar as pessoas. Não com hostilidade declarada, com silêncio, com a frieza de quem já viu tudo e não se impressiona com mais nada. E quando Vinícius Júnior pisou no Centro Deportivo de Valdebebas, pela primeira vez como jogador oficial do Real Madrid, foi exatamente esse silêncio que o recebeu. Do lado de fora das grades de treinamento, porém, o silêncio era a última coisa que existia. A imprensa espanhola, especialista em construir e demolir ídolos com a mesma velocidade, já havia formado sua opinião antes mesmo de Vini completar o primeiro mês na Espanha. As manchetes eram gentis na forma, mas implacáveis no conteúdo. Falavam em potencial bruto, em jogador para o futuro, em investimento de longo prazo. Palavras bonitas que, no fundo, carregavam uma mensagem bem clara. Esse menino ainda não está pronto. Talvez nunca esteja. E não era apenas a imprensa. Os próprios torcedores do Real Madrid, acostumados a idolatrar apenas quem entrega resultados imediatos, olhavam para Vinícius com uma mistura de expectativa e ceticismo que ele sentia nas arquibancadas do Bernabéu toda vez que tocava na bola. O estádio era um termômetro cruel. Quando ele acelerava, havia uma faísca de entusiasmo. Quando ele errava o gol, a temperatura despencava. E ele errava. Muito. Porque esse era o calcanhar de Aquiles que ninguém hesitava em atacar.
a finalização. A velocidade era incontestável, o drible era real, a coragem de encarar adversários era evidente, mas o gol, a conclusão, o momento de colocar a bola dentro da rede com consistência, era exatamente onde Vini tropeçava. E no Real Madrid, onde Cristiano Ronaldo havia marcado 250 gols em 10 anos, onde cada atacante era medido pelo número que colocava na tabela, esse problema virava combustível para quem queria diminuí-lo. As críticas se tornaram um ritual. Depois de cada jogo onde Vini desperdiçava uma chance clara, os programas de debate espanhóis, aqueles que funcionam como tribunais televisivos do futebol, montavam o banco dos réus. Especialistas em demolição pública empilhavam os erros um sobre o outro, contavam os gols perdidos, comparavam as estatísticas e sempre, invariavelmente, chegavam à mesma conclusão. Um jogador que não finaliza não pode ser titular do Real Madrid. Um jogador que não finaliza não pode custar 45 milhões de euros. Mas o que ninguém sabia era que Vinícius estava absorvendo tudo aquilo de um jeito que os críticos jamais imaginavam. Nas sessões de treino em Valdebebas, enquanto o debate seguia quente na televisão, ele ficava depois que os outros iam embora. Chutes ao gol. Dezenas, centenas. Com Benzema do lado nas primeiras temporadas, aprendendo a posicionar o corpo, a entrar na área no momento certo, a ler o jogo de dentro para fora em vez de apenas pela linha de fundo. Era um processo lento, silencioso e completamente invisível para quem só enxergava os erros. A adaptação ao futebol europeu é brutal para qualquer jogador. O ritmo é diferente. Os espaços somem. Os defensores são mais organizados, mais físicos, mais inteligentes taticamente. Um atacante que no Brasil resolvia tudo na velocidade, descobria na Europa que velocidade sozinha não basta. É preciso pensar mais rápido do que as pernas conseguem correr. E havia outro peso, um que as câmeras não capturavam com facilidade. Vinícius era jovem, longe de casa, em um país com idioma diferente, cultura diferente, e com a responsabilidade de ser o jogador mais caro da história do clube naquele momento de contratação. São Gonçalo ficava do outro lado do Atlântico. A família estava longe, e Madrid, com toda a sua grandiosidade, podia ser uma cidade incrivelmente solitária para um adolescente que ainda estava aprendendo a ser adulto. O resultado era visível em campo. Havia momentos de genialidade absoluta, lampejos que faziam as arquibancadas se levantarem, que faziam os críticos mais duros fecharem a boca por alguns instantes. E havia momentos de hesitação, de decisões erradas, de oportunidades desperdiçadas que alimentavam o ciclo de dúvidas. A questão que Madrid inteira fazia era simples e devastadora ao mesmo tempo. Esse garoto tem o que é preciso para virar um jogador do nível desta camisa? Ou vai ser mais um talento caro que não resistiu ao peso do escudo? Mas o peso da dúvida sobre o futebol de Vinícius era apenas uma camada do que ele enfrentava. Porque enquanto os comentaristas debatiam suas estatísticas e sua eficiência na finalização, havia algo muito mais sombrio se acumulando nas arquibancadas dos estádios da Espanha. Algo que não tinha nada a ver com futebol e que, por muito tempo, foi tratado como se fosse parte do espetáculo. Os primeiros episódios foram quase normalizados. Sons de macaco vindos das arquibancadas durante partidas da La Liga, gritos direcionados especificamente a Vinícius cada vez que ele tocava na bola. Não era a vaia comum de um torcedor adversário frustrado, era outra coisa. Era um ódio com endereço certo, com alvo definido, com intenção clara. E o mais perturbador é que, durante um bom tempo, o silêncio institucional ao redor desses episódios foi ensurdecedor. A La Liga demorou, os clubes envolvidos demorou, a mídia espanhola, em boa parte, demorou. Havia uma resistência incômoda em chamar as coisas pelo nome. Quando Vinícius ou o Real Madrid sinalizavam o que estava acontecendo, a resposta costumava vir envolta em ressalvas, mas também em desvios de narrativa que colocavam o próprio Vinícius no centro da polêmica, como se ele fosse o problema e não a vítima. E aí vieram os episódios que não puderam mais ser ignorados. Em fevereiro de 2023, torcedores do Atlético de Madrid foram filmados segurando um boneco enforcado com a camisa de número 22 do Real Madrid, a camisa de Vinícius, antes de uma partida. A imagem rodou o mundo. Era impossível desviar o olhar. Era impossível chamar aquilo de brincadeira, de exagero, de algo tirado de contexto. Mas o pior ainda estava por vir.
Em maio de 2023, durante a partida entre Valência e Real Madrid no estádio Mestalla, Vinícius foi alvo de gritos racistas vindos das arquibancadas de forma aberta, reiterada e filmada por múltiplas câmeras. O jogo foi interrompido. Vinícius apontou para as arquibancadas e o árbitro, em vez de tomar as medidas previstas pelo protocolo, orientou o jogo a continuar como se nada tivesse acontecido. O que veio depois foi uma das cenas mais impactantes do futebol europeu nos últimos anos. Vinícius foi expulso. O jogador que havia sido vítima de racismo saiu de campo antes dos agressores. E aquele paradoxo absurdo, aquela injustiça visível a olho nu, foi o gatilho que transformou um escândalo esportivo em um debate global. A reação do próprio Vinícius foi diferente de tudo que o futebol havia visto antes. Ele não se calou. Ele não abaixou a cabeça. Em entrevistas, em redes sociais, em declarações públicas, ele foi direto e sem rodeios ao nomear o que estava acontecendo, ao apontar a omissão das instituições, ao recusar a narrativa de que aquilo era um problema isolado ou exagerado. Ele disse que a Espanha era um país racista. E essa frase sacudiu o continente. Governos se manifestaram. A ONU se manifestou. Jogadores do mundo inteiro postaram mensagens de apoio. Neymar, Mbappé, LeBron James. O caso saiu da página de esportes e foi para as capas de política internacional. Aquele garoto de São Gonçalo, que havia chegado a Madrid sem falar espanhol, estava agora forçando um debate que o futebol europeu fazia de tudo para evitar. E o que ninguém sabia ainda era que a forma como Vinícius responderia a tudo isso, dentro e fora de campo, seria o capítulo mais importante de toda a sua história. Porque há uma diferença enorme entre sobreviver ao ódio e transformá-lo em combustível. E Vinícius estava prestes a mostrar ao mundo exatamente do que era feito. Mas antes de qualquer resposta pública, antes de qualquer declaração, antes de qualquer palavra, havia um campo de futebol esperando por ele. E esse campo tinha um nome que todo torcedor de Real Madrid pronuncia com reverência quase religiosa. O Estádio Olímpico de Kiev, em maio de 2018. Não, espera. Vamos ao lugar certo, ao momento certo, à noite certa. Paris, Stade de France, 28 de maio de 2022. Final da Champions League. Real Madrid contra Liverpool. O maior clube da história da competição contra uma das equipes mais temidas da Europa naquele ciclo. Jürgen Klopp do outro lado, Mohamed Salah, Sadio Mané, Thiago Alcântara, uma máquina inglesa rodando no pico da sua potência. E de um lado, usando a camisa branca do Real Madrid, aquele garoto de São Gonçalo que havia passado os últimos meses sendo chamado de racista ao contrário, de provocador, de jogador sem finalização, de promessa que não entregava nos grandes jogos. Aquela noite era maior do que uma decisão de futebol. Era um julgamento. O jogo começou truncado, nervoso, como finais de Champions costumam ser. O Liverpool pressionou, Thibaut Courtois foi chamado a defender cedo e respondeu com intervenções que já deixavam claro que aquela seria uma noite especial para o goleiro belga. Mas o Real Madrid estava vivo, organizado, esperando o momento. E então, aos 59 minutos do segundo tempo, aconteceu. Fede Valverde avançou pelo lado direito, cruzamento na medida, e Vinícius Júnior, o garoto que não sabia finalizar, que nunca seria decisivo, que era bom demais no drible, mas pequeno demais para os grandes momentos, Vinícius Júnior apareceu no segundo pau e tocou para o fundo da rede. Um gol simples na execução, devastador no peso. O que aconteceu nos segundos seguintes é uma das imagens mais poderosas do futebol moderno. Vinícius correu, abriu os braços e dançou. Aquela mesma dança que havia sido atacada, ridicularizada, usada como alvo de piadas e ofensas durante meses, ele dançou no gramado de Paris diante de 60 mil pessoas e de centenas de milhões assistindo ao redor do mundo. Não era só uma comemoração, era uma resposta. Era um manifesto com os pés no chão de um estádio e os olhos marejados de quem carrega peso demais para a maioria das pessoas sequer imaginar. Cada crítico que disse que ele não finalizava. Cada torcedor que imitou um macaco nas arquibancadas. Cada comentarista que colocou em dúvida se ele era grande o suficiente para o Real Madrid. Todos eles estavam vendo aquela dança e não podiam fazer nada. O Liverpool tentou,
Courtois impediu, o Real Madrid segurou. E quando o árbitro apitou o fim, Vinícius Júnior era campeão da Champions League, melhor jogador da final, artilheiro decisivo na noite mais importante do calendário do futebol de clubes. Tinha 21 anos. Carlo Ancelotti, que havia visto de perto Zidane, Ronaldo, Kaká, Cristiano abraçou Vinícius com uma força que dizia mais do que qualquer discurso. Karim Benzema, que naquela temporada voava rumo à Bola de Ouro, foi um dos primeiros a correr em direção ao brasileiro. Aquele elenco cheio de lendas fez uma fila para abraçar o garoto que havia marcado o gol do título. E em São Gonçalo, a milhares de quilômetros dali, em cada bar, em cada rua, em cada casa onde alguém havia acompanhado aquele garoto desde os tempos de Flamengo, havia algo que misturava orgulho com alívio, porque muita gente havia torcido por ele não apenas como jogador de futebol, mas como símbolo de algo maior, de uma possibilidade, de uma prova de que dá para chegar lá mesmo quando o caminho é feito de obstáculos que a maioria dos jogadores brancos jamais precisou enfrentar. Mas o que muitos ainda não percebiam naquela noite de festa é que Kiev, perdão, Paris era apenas o começo de um ciclo, que aquele gol havia dado a Vinícius algo que nenhum crítico poderia tirar, a autoridade de quem provou. E com essa autoridade viria uma versão ainda mais perigosa, ainda mais determinada, ainda mais consciente do próprio poder. O melhor de Vinícius Júnior ainda estava por vir. Tem uma imagem que ficou gravada na cabeça de quem acompanhou Vinícius Júnior de perto nos anos seguintes à conquista de Paris. Não é um gol. Não é uma dança. É a cena de um jovem que, depois de sofrer mais um episódio de racismo dentro de campo, mais um gesto, mais uma palavra, mais uma humilhação transmitida ao vivo para milhões de pessoas, não saiu do campo com a cabeça baixa. Não chorou para as câmeras. Não desapareceu. Ele anotou o nome do estádio, guardou a data no corpo e voltou para jogar. E foi nessa repetição, nesse ciclo brutal de sofrer, absorver e retornar que algo profundo se transformou dentro de Vinícius Júnior. Porque existe uma diferença enorme entre aguentar e transformar. Aguentar é passivo. É sobreviver, é segurar o choro até sair dos olhos do público. Transformar é outra coisa, é pegar aquela dor, aquele ódio, aquela energia podre que alguém jogou na sua direção e fazer dela combustível. É acordar no dia seguinte mais faminto do que estava antes. E o que muitos ainda não percebiam, nem os críticos espanhóis, nem os adversários em campo, é que Vinícius havia cruzado essa linha. Havia parado de apenas reagir e começado a usar. Os episódios de racismo que ele enfrentou na La Liga ao longo das temporadas seguintes foram documentados, registrados, denunciados. Palavras de ordem nas arquibancadas, gestos de imitação de macaco, áudios que circularam nas redes, e a resposta de Vinícius não foi recuar. Não foi mudar o jeito de comemorar. Não foi esconder a dança que havia se tornado símbolo de alegria para milhões de brasileiros. A resposta foi marcar. Foi dançar com ainda mais intensidade. Foi olhar para a câmera e deixar claro que ninguém apagaria o sorriso daquele rosto. Mas o que ninguém sabia era que esse processo não era espontâneo, era construído. Havia um trabalho psicológico sério por trás de cada partida, um esforço imenso de ressignificar o trauma em vez de carregá-lo como peso. Pessoas próximas ao jogador relataram que Vinícius passou a encarar os ataques com uma frieza nova, não a frieza de quem não sente, mas a frieza de quem aprendeu a sentir sem paralisar. Há uma frase que circulou entre quem o conhece de perto e que resume bem essa virada. Ele parou de pedir licença para existir. Durante anos, Vinícius Júnior jogou pressionado por uma necessidade de provar. Provar que finalizava. Provar que era consistente. Provar que merecia estar no Real Madrid. E enquanto jogava para provar, havia sempre um peso extra sobre os ombros, o peso de quem precisa da aprovação do outro para se sentir legítimo. A virada aconteceu quando ele percebeu que essa aprovação nunca viria de graça, que uma parte do ódio que recebia não tinha nada a ver com futebol e que, portanto, ele não precisava jogar para esse ódio. Precisava jogar apesar dele, ou melhor, contra ele. E foi exatamente isso que os torcedores começaram a notar nos jogos mais decisivos. Uma versão de Vinícius que parecia alimentada por pressão, que rendia mais quanto mais hostil era o ambiente.
que em campos onde a torcida gritava contra ele desde o aquecimento, ele terminava com gol ou assistência, com a dança e o sorriso intactos. O ódio havia se tornado, literalmente, o seu melhor pré-jogo. Só que essa transformação tinha uma dimensão que ia muito além do futebol, e era essa dimensão que começava a chamar a atenção do mundo inteiro para algo maior do que qualquer gol que ele pudesse marcar. Existe um tipo de liderança que nasce nos vestiários, nas conversas antes do aquecimento, no olhar trocado entre jogadores quando o jogo está difícil. Não é a liderança de quem levanta a voz ou bate no peito. É a liderança de quem muda o ambiente só de entrar nele. E foi exatamente esse tipo de liderança que Vinícius Júnior começou a exercer dentro do Real Madrid de um jeito que poucos esperavam e que levou tempo para o mundo perceber. Quando chegou a Madrid com 17 anos, ele era o mais jovem do grupo. O brasileiro novo, ainda sem o espanhol fluente, ainda aprendendo a se mover num clube cujo peso histórico é diferente de qualquer coisa que o futebol oferece. Naquele ambiente, ele observava, ouvia, aprendia com Sérgio Ramos, com Modric, com Benzema. A timidez não era fraqueza, era a sabedoria de quem sabe que precisa crescer antes de falar. Mas o crescimento aconteceu. E quando aconteceu, foi visível para quem estava dentro do clube muito antes de virar manchete. Segundo relatos de pessoas próximas ao elenco, Vinícius passou a ser um dos primeiros a cobrar postura nos treinos, a animar o grupo nos momentos de pressão, a manter o nível de intensidade quando o time estava mal. Não era mais o menino que chegou calado. Era um dos pilares emocionais do elenco. Carlo Ancelotti, em mais de uma entrevista, deixou claro que Vinícius não era apenas importante pelos gols. Era importante pelo que representava para o grupo, pela energia que trazia, pela forma como enfrentava a adversidade sem deixar que ela contaminasse os companheiros. Num clube que convive com pressão máxima a cada semana, esse tipo de equilíbrio emocional tem um valor que não aparece na ficha técnica, mas aparece nos resultados. E então veio a dimensão pública. Aqui extrapolou o futebol e colocou Vinícius Júnior numa posição que nenhum clube ou empresário poderia planejar. Cada episódio de racismo sofrido por ele dentro dos estádios espanhóis se tornou um momento de escolha. Ele poderia ter abaixado a cabeça, poderia ter deixado que outros falassem por ele. Em vez disso, escolheu falar e falar alto. Suas declarações após os episódios de racismo na La Liga não foram apenas desabafos. Foram posicionamentos calculados, firmes, que colocaram a UEFA, a La Liga e as próprias autoridades espanholas numa posição desconfortável. Ele citou nomes, cobrou punições, comparou o tratamento recebido pelo futebol europeu com o que seria inaceitável em qualquer outra indústria do entretenimento e fez isso com uma articulação que surpreendeu até quem já o admirava. O mundo prestou atenção. Atletas de outros esportes se manifestaram. Personalidades políticas foram obrigadas a se posicionar. O debate sobre racismo no futebol europeu, que existia há décadas de forma periférica, foi empurrado para o centro não por uma organização, não por uma campanha institucional, mas por um jovem de 23 anos de São Gonçalo que simplesmente se recusou a aceitar o silêncio como resposta. Mas o que ninguém sabia era que essa voz pública estava sendo construída junto com algo ainda mais profundo, uma consciência sobre o que ele representava para uma geração inteira de jovens negros brasileiros que o assistiam jogar e se enxergavam nele de um jeito que vai muito além do futebol. Existe uma pergunta que o futebol evitou responder por anos. Uma pergunta incômoda, que muita gente prefere deixar de lado porque a resposta mexe com algo maior do que estatísticas ou troféus. Quem é o melhor jogador do mundo em 2024? Tecnicamente, o debate existe. Mas quando você coloca os números na mesa, quando você olha para o que aconteceu dentro de campo na temporada que antecedeu a cerimônia de Paris, uma coisa fica difícil de negar. Vinícius Júnior era o nome mais óbvio da lista. A temporada de 2023 para 2024 foi a confirmação definitiva do que os torcedores do Real Madrid já sabiam há algum tempo. Vini foi o protagonista absoluto de um clube que ganhou tudo o que havia para ganhar. A Liga dos Campeões, mais uma vez, passou pelo pé esquerdo de um garoto que tinha sido descartado por parte da imprensa espanhola poucos anos antes. Gols em momentos decisivos, participações em finais,
Números que, em qualquer outra temporada, com qualquer outro jogador, teriam encerrado o debate antes mesmo de ele começar. O favoritismo à bola de ouro não era um desejo da torcida brasileira. Era a leitura racional do que tinha acontecido em campo. Publicações especializadas na Europa colocavam o nome dele no topo. Analistas que passaram anos criticando sua finalização agora construíam argumentos para defendê-lo. Até adversários declarados foram obrigados a reconhecer. A temporada de Vini tinha sido, no mínimo, a melhor do mundo. E então veio Paris, a cerimônia do Ballon d'Or de 2024. O Real Madrid confirmou, algumas horas antes do evento, que não enviaria representantes. A informação circulou pelo mundo do futebol como um raio. Clubes não fazem isso. Especialmente o Real Madrid, um dos maiores do planeta, com uma relação histórica com o prêmio. Se eles estavam boicotando a cerimônia, era porque sabiam com antecedência que o resultado não seria Vinícius Júnior. O que ninguém sabia era o tamanho do barulho que esse anúncio causaria. A internet explodiu. Jornalistas de todo o mundo começaram a questionar o processo de votação. Como um jogador que havia sido amplamente apontado como o melhor da temporada poderia não vencer? Quem vota? Como os votos são distribuídos? Qual é o peso de cada região? A France Football, organizadora do prêmio, se viu no centro de uma crise de credibilidade que não havia experimentado em décadas. E o nome de Vini estava no coração de tudo isso, não como vítima passiva, mas como o catalisador involuntário de uma discussão que o futebol precisava ter. Rodri, o meio-campista do Manchester City, levou o prêmio. Um jogador de altíssimo nível, campeão da Eurocopa com a Espanha, com um argumento coletivo sólido, mas o argumento individual, o argumento de quem foi decisivo nas noites que mais importaram, de quem carregou um time nas costas em momentos de crise, esse argumento tinha nome e sobrenome, e eles eram Vinícius Júnior. No Brasil, a reação foi visceral, não apenas entre torcedores do Real Madrid ou admiradores de Vini, mas entre pessoas que enxergaram naquele resultado algo que vai além do futebol. A sensação de que um jovem negro, vindo de São Gonçalo, que passou anos sendo xingado em estádios europeus, que foi chamado de tudo, que teve sua qualidade questionada semana a semana, esse jovem chegou ao topo e ainda assim foi preterido. Para muitos, aquilo não era apenas uma injustiça esportiva. Era um padrão que eles reconheciam de algum lugar muito mais próximo. Muitos acham que a bola de ouro é apenas um prêmio individual, mas a verdade é que ela tem o poder de definir narrativas, de dizer ao mundo quem é o melhor, quem é o protagonista, quem o futebol escolheu para representar uma geração, e quando esse processo parece viciado, quando ele contradiz o que aconteceu em campo de forma tão clara, ele deixa de ser apenas um troféu e vira um símbolo de algo muito mais antigo. E foi aí que tudo mudou de novo, porque Vinícius Júnior não destruiu o troféu, não atacou Rodri, não desapareceu, voltou para o Real Madrid, treinou, jogou e começou a temporada seguinte com uma fome que todo mundo no Santiago Bernabéu conseguia sentir. O que acontece quando você rouba de alguém algo que era dele? Às vezes você transforma uma chama em incêndio. Existe uma frase que o futebol repete há décadas, de geração em geração, sempre que um talento atravessa o fogo e sai do outro lado ainda de pé. Dizem que os melhores não são feitos de vitórias. São feitos do que fizeram com as derrotas. E se há uma história do futebol moderno que encarna essa ideia com precisão cirúrgica, ela tem início em São Gonçalo, passa por Vargem Grande, cruza o Atlântico, sobrevive a insultos racistas em plena luz do dia europeu e chega até aqui com um jovem de 24 anos que ainda não terminou de escrever o que vai ser o capítulo mais importante da sua trajetória. Vinícius Júnior não é apenas um jogador de futebol. Isso ficou claro muito antes de qualquer bola de ouro, muito antes de qualquer final de Champions League. Ficou claro no momento em que ele olhou para uma câmera, depois de ter sido chamado de macaco em um estádio na Espanha, e disse que não ia parar de dançar, que não ia pedir desculpa por existir, que não ia se encolher para caber no espaço que o mundo europeu tentou reservar para ele. Naquele momento, ele deixou de ser só um atacante do Real Madrid e virou símbolo de resistência, de identidade,
de uma geração inteira de jovens negros que aprenderam, através dele, que talento não pede licença. A luta de Vini contra o racismo mudou algo concreto. Jogadores foram punidos, processos judiciais foram abertos. O tema entrou em pautas que antes o futebol europeu fingia não precisar enfrentar. Nada disso apaga a dor. Nada disso desfaz os gritos nos estádios. Mas algo se moveu. E esse movimento tem a marca de um menino que escolheu usar a voz quando seria muito mais fácil ficar em silêncio. O que ficará da história de Vinícius Júnior não vai caber em uma vitrine de troféus. Vai estar nas histórias que crianças de São Gonçalo vão contar daqui a 20 anos. Vai estar no olho de cada jovem jogador negro que chegar à Europa e souber que há um caminho não porque é fácil, mas porque alguém já abriu a porta na força. Vai estar em cada gol celebrado com aquela dança que eles tentaram proibir e que ele nunca abandonou. A dança não era provocação, era identidade. Era a resposta mais elegante possível para tudo que tentaram fazer contra ele. Ainda faltam capítulos. A bola de ouro que muitos acreditam ser inevitável ainda não veio. Pode vir, e se vier, vai carregar um peso diferente de todos os outros prêmios da história recente do futebol. Não será apenas o reconhecimento de um talento. Será a confirmação de que a pressão não quebrou, o ódio não apagou e a dúvida não venceu. Será o fechamento de um arco que começou em uma tarde qualquer, numa rua de São Gonçalo, e que o mundo inteiro agora acompanha com atenção. Só que isso está longe de acabar. E talvez seja exatamente isso o que torna a história de Vinícius Júnior diferente de todas as outras que já foram contadas neste canal. Ela ainda está sendo escrita, em tempo real, com suor, com dança, com gols, com luta, e nós temos o privilégio de estar aqui para ver. Se esse vídeo te fez sentir algo raiva, orgulho, emoção, esperança, então ele cumpriu o que veio fazer. Deixa o teu like aqui antes de sair, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias com esse nível de profundidade. E se você tem alguém que precisa conhecer essa história, alguém que ainda acha que Vini é só mais um jogador bonito, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Deixa ela assistir e depois me conta nos comentários o que ela achou. Nos vídeos anteriores deste canal você já viu histórias que te deixaram sem palavras e se ainda não assistiu, vale voltar lá porque cada um deles tem o mesmo nível de entrega que você acabou de ver aqui. E o próximo vídeo vai falar de um nome que o mundo inteiro já conhece, mas que esconde uma história que quase ninguém sabe de verdade. Mbappé, o novo dono do mundo. Será que ele aguenta o peso desse título? Ativa o sino de notificações e não perde.